2 da manhã. Motorista de Uber dirigindo pela zona norte de São Paulo. Ele passa por uma encruzilhada escura. Sente um impacto, algo debaixo do pneu. Volta para ver e descobre que destroçou um despacho completo. Boneco, velas, sangue, oferenda. E a partir daquele momento, sua vida virou inferno. Porque quando você quebra trabalho alheio, alguém cobra. Essa é a primeira história. A segunda é sobre um empresário que estava falindo. Ele fez pacto com Exu. 7 anos de sucesso. Depois, pagamento. E o pagamento foi sua alma. 2 histórias reais sobre macumba. Uma por acidente, outra por escolha. Ambas terminam em terror. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. 2 da manhã. Rua deserta. Zona norte de São Paulo. Eu dirigi o Uber direto na encruzilhada sem ver. Ouvi o impacto. Algo debaixo do carro. Pensei que era cachorro. Parei. Desci. Olhei. Não era cachorro. Era um despacho. Velas pretas apagadas. Boneco de pano destroçado. Farofa com dendê espalhada. Cachaça derramada. E sangue. Muito sangue. Sangue de galinha misturado com a terra. Eu tinha acabado de destruir um trabalho de macumba. E a partir daquele momento, minha vida virou um inferno. Porque quando você quebra um despacho, quando você destrói uma oferenda, alguém paga. E esse alguém fui eu. Meu nome é Carlos. Trabalho como motorista de aplicativo há 3 anos. E essa é a história de como eu me tornei alvo de algo que eu nem sabia que existia. Trabalho de madrugada porque paga melhor. Menos motoristas, mais corridas. Preço dinâmico sempre ativo. Pego o cliente em balada, aeroporto, hospital, qualquer lugar. São Paulo não dorme. Sempre tem alguém precisando de carro. Naquela noite de sexta, 2 da manhã, eu estava na Zona Norte. Tinha acabado de deixar um passageiro em Santana. Aplicativo pingou nova corrida. Vila Maria. Aceitei. 12 minutos até o ponto de embarque. Ruas vazias. Semáforos piscando amarelo. Música baixa no rádio. Rotina. Passei pela Avenida Luiz Dumont Vilares. Virei à esquerda numa transversal. Rua mal iluminada. Asfalto velho. Foi quando senti o impacto. Algo debaixo do pneu dianteiro. Som de algo se quebrando. Meu coração acelerou. Friei. Parei o carro no acostamento. Liguei o pisca-alerta. Desci. Olhei para trás tentando ver o que tinha sido. A rua estava escura. Poste queimado. Peguei o celular. Liguei a lanterna. Voltei uns 10 metros. E vi. No meio da encruzilhada. Um despacho completo. Ou melhor, o que sobrou dele. Velas pretas quebradas. Cera espalhada. Um boneco de pano preto rasgado ao meio pelo pneu. Farofa amarela com dendê derramada. Uma garrafa de cachaça virada. Moedas espalhadas. Rosas vermelhas pisoteadas. E a galinha, decapitada. Sangue fresco formando uma poça escura. Reconheci na hora. Despacho. Trabalho. Macumba. Seja lá como chamam. Fiquei parado olhando aquilo. Não tinha visto. Juro que não tinha visto. A encruzilhada estava escura. Eu vinha rápido, focado no GPS. Não vi o despacho no chão. Passei direto por cima. Destruí tudo. Senti um frio na espinha. Minha avó sempre dizia: nunca mexa em despacho. Nunca pise. Nunca toque. Se ver um, dê a volta. Porque aquilo não é lixo. É trabalho. Tem força. Tem intenção. Tem entidade recebendo. E se você quebra, você interrompe. E interromper trabalho dos outros traz consequência. Tentei me acalmar. Foi acidente. Eu não vi. Não fiz de propósito. Voltei pro carro. Limpei a sola do sapato na grama. Não queria levar nada daquilo comigo. Segui pra corrida. Mas não conseguia parar de pensar. Peguei o passageiro. Levei até o destino. Mais 2 corridas. 4 da manhã. Decidi parar. Fui pra casa. Moro em apartamento pequeno na Penha. Sozinho. Separado há 2 anos. Filha mora com a mãe. Cheguei, tomei banho demorado. Água quente.
tentando tirar a sensação ruim. Dormi mal. Sonhei com a encruzilhada, com o boneco rasgado, com sangue. Acordei suando, 6 da manhã. Mal dormi 3 horas. Levantei, café. Tentei esquecer. Só tinha sido um acidente. Nada ia acontecer. Passei o sábado em casa. Domingo trabalhei de novo. Tudo normal. Achei que tinha sido paranoia. Mas na segunda-feira, começou. Acordei com dor de cabeça forte. Tipo enxaqueca. Tomei remédio. Não passou. À tarde senti tontura, náusea. Achei que era gripe. Terça-feira, a dor piorou. E começaram os pesadelos. Toda noite. Mesma coisa. Eu estava dirigindo. Via a encruzilhada. Mas dessa vez, tinha alguém parado lá. Uma figura. Escura. Alta. Sem rosto definido. Apenas sombra. E ela olhava para mim. Apontava. Eu acordava suando. Coração disparado. Isso repetiu. Noite após noite. Na quinta-feira tive um acidente. Pequeno. Bati o carro no poste. Distraído. Nunca tinha batido em 3 anos dirigindo. Amassou a lateral. Prejuízo. Sexta-feira, aplicativo me bloqueou. Reclamação de passageiro. Alegou que eu estava dirigindo perigosamente. Eu não lembrava de ter feito nada errado. Fiquei uma semana sem poder trabalhar. Sem renda. As coisas pioraram. Comecei a ver coisas. De canto de olho. Sombras se movendo. Sempre que eu virava, não tinha nada. Mas eu sentia. Presença. Barulhos à noite no apartamento. Passos. Porta abrindo sozinha. Objeto caindo. Eu morava sozinho. Não tinha explicação. Tentei racionalizar. Estresse. Cansaço. Paranoia. Mas no fundo eu sabia. Era o despacho. Tinha quebrado algo que não devia. E agora estava pagando. 2 semanas depois do acidente na encruzilhada, procurei ajuda. Não aguentava mais. Não dormia. Não comia direito. Estava emagrecendo. Olheiras fundas. Mãos tremendo. Lembrei da vizinha do andar de baixo. Dona Marina. Senhora de 60 anos. Sempre muito religiosa. Usava guias no pescoço. Trabalhava com santo. Desci. Toquei a campainha. Ela abriu. Me olhou e franziu a testa. "O que aconteceu com você, filho?" Perguntou. Contei tudo. O despacho, a encruzilhada, o acidente, os pesadelos. Ela ficou séria. "Entra." Sentei na sala dela. Ela trouxe café. "Você quebrou o trabalho alheio." Ela disse. "Isso é grave, muito grave." Perguntei se tinha sido sem querer. "Não importa a intenção." Ela respondeu. "O resultado é o mesmo. Você interrompeu. A entidade que estava recebendo aquela oferenda foi interrompida. E pior, a pessoa que fez o trabalho também foi afetada. O trabalho dela não completou. E quando o trabalho não completa, pode voltar para quem fez. Ou para quem quebrou." Senti o sangue gelar. "Então o que eu faço?" Ela pegou o telefone. "Conheço alguém. Pai de santo sério. Ele pode ajudar. Mas vai ser caro. E vai doer." Ela marcou para mim. Endereço em Itaquera. Terreiro pequeno. Fui no sábado. Casa simples. Quintal com árvores. Defumador aceso na porta. Fui recebido por um senhor negro, alto, 60 e poucos anos. Pai Joaquim. Ele me olhou fundo. "Senta." Sentei. Ele acendeu um charuto. Baforou. Ficou em silêncio. Depois falou. "Você tá carregado. Muito carregado. Tem algo grudado em você. Algo que não é seu." Contei a história. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, balançou a cabeça. "Você quebrou Ebó de Exu. Encruzilhada é lugar dele. E pelo que você descreveu, era trabalho forte. Pesado. Alguém pagou caro para fazer aquilo. E você destroçou." Perguntei se dava para consertar. Ele deu uma risada sem humor. "Consertar não. Mas dá para limpar você. Tirar o que tá grudado. Mas vai precisar de ritual. E você vai precisar pagar o que deve." Perguntei quanto custava. "Não é dinheiro que você deve." Ele respondeu. "É oferenda. Você vai ter que fazer seu próprio despacho, na mesma encruzilhada, para acertar o que você desacertou."
Senti o estômago embrulhar. Voltar naquele lugar era a última coisa que eu queria. Não tem outro jeito? Ele negou. Exu cobra onde a dívida foi feita. Você quebrou na encruzilhada? É lá que você paga. Aceitei. Não tinha escolha. Ele me deu uma lista. Velas vermelhas e pretas. Cachaça. Farofa com dendê e cebola. Charutos. Moedas. Rosa vermelha. E um galo preto. Vivo. Eu teria que sacrificar. Na encruzilhada. À meia-noite. Você vai sozinho? Pai Joaquim disse. Isso é entre você e ele. Eu vou te preparar antes. Mas na hora, você tá sozinho. Passei a semana seguinte me preparando. Banhos de ervas que Pai Joaquim prescreveu. Descarrego. Limpeza. Comprei tudo da lista, menos o galo. Isso eu só pegaria no dia. Pai Joaquim conseguiu pra mim. Na sexta noite, voltei ao terreiro. Ele fez ritual de proteção. Riscou ponto no chão. Me defumou. Rezou. Cantou. Depois me entregou uma sacola com o galo dentro. Vivo. Embrulhado em pano. Peguei tudo. Cachaça. Velas. Oferendas. Tudo numa caixa. Ele me olhou sério. Meia-noite. Na encruzilhada exata. Você coloca tudo. Acende as velas. Derrama a cachaça. Faz o pedido de desculpa. E sacrifica o galo. Deixa o sangue cair no chão. Depois, sai. Não olha para trás. Não importa o que você ouvir. Não olha. Vai embora. E não volta lá nunca mais. Entendeu? Entendi. Fui para casa. Esperei. 11h30 da noite, saí. Peguei o carro. Dirigi até a Zona Norte. Mesma rua. Mesma encruzilhada. Parei um pouco antes. Desci. Carreguei a caixa e a sacola. Meia-noite, em ponto. Rua completamente vazia. Silêncio total. Só o som distante de cachorro latindo. Caminhei até a encruzilhada. Centro exato. Coloquei tudo no chão. Mãos tremendo. Abri a caixa. Tirei as velas. Posicionei formando cruz. Vermelhas nos pontos cardeais. Pretas nas diagonais. Acendi uma por uma. A luz fraca iluminou o asfalto escuro. Peguei a garrafa de cachaça. Abri. Derramei em círculo. O cheiro forte subiu. Espalhei a farofa. Coloquei as moedas. A rosa. Os charutos acesos. Tudo como o Pai Joaquim tinha mandado. Agora faltava o galo. Peguei a sacola. Abri. O galo começou a se debater. Peguei ele firme, como o Pai Joaquim tinha me ensinado. Uma mão segurando as asas, outra no pescoço. Ele bicava, arranhava. Eu nunca tinha matado nada na vida. Nunca. Mas não tinha escolha. Fechei os olhos. Puxei rápido. Ouvi o estalo. O galo parou de se mexer. Segurei ele de cabeça para baixo, sobre o centro da oferenda. O sangue começou a pingar, caindo no meio das velas, formando poça. Quente, escuro. Mantive ele assim até parar de pingar. Coloquei o corpo ao lado da oferenda. Respirei fundo. Agora a parte mais difícil. O pedido. Ajoelhei, na frente do despacho, mãos no chão, cabeça baixa, e falei, voz tremendo. Eu peço desculpas. Não vi a oferenda. Foi sem querer. Eu quebrei o que não era meu. Interrompi o que não devia. Peço perdão. Trago essa oferenda como pagamento, como respeito. Peço que me liberte, que tire de mim o que não é meu. Salve Exu, Laroyé. Repeti 3 vezes, como o Pai Joaquim mandou. Depois fiquei em silêncio, esperando. As velas tremeram. Não tinha vento, mas elas tremeram. Senti um frio, intenso, como se a temperatura tivesse caído 10 graus de repente. Ouvi um som, baixo, grave, como um ronco ou uma risada. Vinha de todo lugar e de lugar nenhum. Meu corpo inteiro arrepiou. E então senti. Algo tocou minha nuca, leve, como dedos, gelados. Meu coração quase parou. Lembrei das palavras de Pai Joaquim. Não olha para trás. Fechei os olhos. Respirei. O toque continuou. Desceu pela minha espinha. Depois, sumiu. Silêncio. Contei até 10. Levantei devagar, de costas para a encruzilhada, e caminhei. Firme, sem olhar. Ouvi passos atrás de mim.
Não eram os meus, mais pesados, mais lentos. Não olhei. Continuei. O som parou. Cheguei no carro. Entrei. Liguei. Dirigi. Não olhei pelo retrovisor. Fui direto para casa. Quando cheguei eram quase 2 da manhã. Entrei. Tranquei a porta. Tomei banho. Água fria. Desabei na cama. E pela primeira vez em semanas, dormi. Sem pesadelos. Sem gritos. Só silêncio. Escuro. Paz. Acordei tarde. Meio-dia. Me senti diferente. Mais leve. A dor de cabeça tinha sumido. A sensação de peso nos ombros tinha ido embora. Levantei. Olhei no espelho. Parecia eu de novo. Olheiras menores. Rosto menos pálido. Funcionou. Tinha funcionado. Passei o fim de semana em paz. Sem presença. Sem sombras. Sem barulhos. Segunda-feira, aplicativo me desbloqueou. Voltei a trabalhar. Tudo normal. Como antes. Corridas. Trânsito. Passageiros. Rotina. Mas eu era diferente agora. Mais cuidadoso. Mais respeitoso. Nunca mais dirigi rápido em rua escura. Nunca mais passei por encruzilhadas sem olhar. E quando vejo despacho, eu paro. Dou a volta. Respeito. Porque aprendi que tem coisas nesse mundo que a gente não vê. Mas elas veem a gente. Tem forças. Tem entidades. Tem trabalhos. E eles merecem respeito. Quebrar sem querer ou de propósito, tanto faz. Consequência é a mesma. E pagamento é inevitável. Continuo como motorista. 3 anos viraram 4. Mas agora eu sei. Quando dirigir de madrugada, quando passar por rua escura, quando chegar numa encruzilhada, eu olho. Sempre olho. Porque ninguém quer repetir o que eu passei. Ninguém quer ser cobrado por algo que não entende. E acredite, tem muita coisa acontecendo que você não percebe. Até destruir sem querer. E descobrir que deveria ter olhado melhor o caminho. E essa foi a primeira história. Um motorista que destruiu um despacho sem querer. E passou semanas sendo cobrado. Até ele pagar na mesma encruzilhada. Mas a segunda história é diferente. Porque o cara da segunda história não foi vítima. Ele procurou, ele pediu, ele aceitou. E descobriu que pacto com Exu tem prazo. E quando o prazo vence, não tem negociação. Antes de continuar, deixa o like se você tá curtindo. E me diz nos comentários, você acredita em macumba? Já viu despacho na rua? Já mexeu? Comenta aí. Bora pra segunda história. Segundo relato. 7 anos. Foi o tempo que me deram. 7 anos de sucesso. 7 anos de dinheiro. 7 anos de tudo que eu sempre quis. E quando o prazo acabou, levaram tudo de volta. Com juros. Meu nome é Roberto, empresário. Ou era. Porque hoje eu não tenho nada. Nem empresa, nem dinheiro, nem família, nem saúde, nem liberdade. Tudo foi levado. Exatamente como prometeram. Porque quando você faz pacto, quando você pede ajuda para as forças escuras, quando você negocia com entidades que cobram em alma, você assina contrato. E contrato tem prazo e cláusulas. E o meu venceu. Essa é a história de como eu vendi 7 anos da minha vida por prosperidade. E de como paguei o preço mais caro que um homem pode pagar. 2017. Minha empresa estava falindo. Construtora. 20 anos de trabalho. Começou com meu pai. Herdei quando ele morreu. Tocava bem. Obras em São Paulo. Contratos com prefeitura. Prédios residenciais. Dava lucro. Até 2016. Crise econômica. Contratos cancelados. Obras paradas. Fornecedores cobrando. Funcionários para pagar. Banco na porta. Estava afundando. Rápido. Tentei de tudo. Empréstimos, renegociação, novos clientes. Nada funcionava. Em 6 meses, perdi metade do faturamento. Em 1 ano, estava devendo milhões. Minha esposa, Patrícia, não entendia. Vende a empresa. Recomeça. Mas eu não queria vender. Era legado do meu pai. Era minha vida. Tinha que ter jeito. Tinha que ter solução.
Foi quando conheci Walter, cliente antigo. Tinha construído casa para ele anos atrás. Nos encontramos num evento empresarial. Comentei minha situação. Ele ouviu. Tenho uma solução, ele disse. Não convencional, mas funciona. Perguntei que tipo de solução. Ele baixou a voz. Espiritual. Ri. Não acreditava nessas coisas. Ele ficou sério. Eu estava pior que você 3 anos atrás. Falido. Sem saída. Hoje, faturamento triplicou. Obras em 5 estados. Olha para mim. Funcionou. Olhei. Era verdade. Walter estava bem. Muito bem. Perguntei como. Tem um lugar. Zona Sul. Terreiro de Quimbanda. O pai de santo faz trabalho diferente. Trabalho de prosperidade. Mais forte. Muito forte. Se você tiver coragem, eu te levo. Hesitei. Mas estava desesperado. Me leva. Fomos numa quinta à noite. Bairro periférico. Rua sem asfalto. Casa simples. Mas dentro era diferente. Velas vermelhas e pretas por todo o lado. Cheiro forte de defumação. Imagens de Exu. Pontos riscados no chão. Um homem nos recebeu. Alto. Magro. Olhos fundos. Pai Rogério. Ele olhou para mim. Sei por que você veio. Não perguntou. Afirmou. Sua empresa está acabando. Você quer salvar. Confirmei. Ele sorriu. Dentes manchados. Posso ajudar, mas tem preço. Perguntei quanto. Não é dinheiro que eu cobro. Ele disse. É tempo. 7 anos. Eu te dou prosperidade por 7 anos. Tudo o que você pedir. Sucesso. Dinheiro. Negócios. 7 anos de fartura. Depois, você paga. Perguntei como. Ele não respondeu direto. Você vai saber quando chegar a hora. Aceita ou não? Deveria ter saído. Deveria ter recusado. Mas eu estava cego. Desesperado. Pensei. 7 anos é muito tempo. Em 7 anos eu reconstruo tudo. Pago as dívidas. Estabilizo a empresa. Depois vejo como pago essa dívida. Aceitei. Pai Rogério fez o ritual na mesma noite. Me levou para um quarto nos fundos. Escuro. Apenas velas. Altar com imagens de Exu e Pombagira. Garrafa de cachaça. Charutos. Ele me fez sentar no chão. Riscou pontos ao meu redor com pemba branca. Começou a cantar. Língua que eu não entendia. Yorubá misturado com português. Voz grave. Ritmo hipnótico. Acendeu charutos. Baforou a fumaça em mim. Derramou cachaça no chão. Em volta do ponto. A temperatura da sala caiu. Senti frio. As velas tremeram. Todas ao mesmo tempo. Pai Rogério levantou as mãos. Gritou algo. E então senti uma presença pesada. Sufocante. Como se alguém tivesse entrado na sala. Mas não tinha ninguém. Só eu e Pai Rogério. Mas eu sentia algo ali. Observando, avaliando. Pai Rogério falou. Ele tá aqui. Exu tranca ruas. Ele aceita o acordo. 7 anos. Você recebe. Depois paga. Aceita? Minha voz saiu fraca. Aceito. Pai Rogério pegou uma faca. Pequena. Afiada. Sua mão. Estendi. Ele cortou minha palma. Sangue escorreu. Ele deixou pingar num copo com cachaça. Misturou. Derramou no chão. Sobre o ponto riscado. Tá feito. Sangue dado. Palavra dada. Acordo fechado. A presença sumiu. De repente, ar voltou ao normal. Velas pararam de tremer. Pai Rogério me olhou. A partir de agora, 7 anos. Use bem, porque depois não tem volta. Levantei. Mão sangrando. Enfaixou. Paguei ele. 3.000 reais. Saí dali tonto. Walter me levou de volta. Você vai ver. Ele disse. Em 1 semana, as coisas mudam. Ele estava certo. 3 dias depois, recebi ligação. Cliente grande. Rede de supermercados. Queria construir novo centro de distribuição. Contrato de 12 milhões. Não tinha nem concorrido à licitação. Eles me procuraram diretamente. 1 semana depois, banco que estava cobrando ofereceu renegociação favorável. Juros baixos. Prazo longo. Aceitei. 2 semanas. Outro contrato. Prefeitura. Obra de habitação popular. 15 milhões.
Em um mês tinha faturamento que não via há 2 anos. E continuou, mês após mês. Contratos apareciam, licitações que eu ganhava sem esforço, clientes me procurando, fornecedores dando desconto, banco oferecendo crédito. Em 6 meses, quitei todas as dívidas. Em 1 ano, a empresa estava dando lucro recorde. Comprei casa nova, carreiro importado, viagens, Patrícia feliz, filhos em colégio caro, tudo perfeito. Os anos passaram. 2018, prosperidade. 2019, crescimento. 2020, pandemia. Todo mundo quebrando. Eu cresci. Obras de hospitais, reformas, demanda alta. Faturei mais que nunca. 2021, 2022, sucesso atrás de sucesso. Abri filiais, contratei centenas, virei referência, prêmios, reconhecimento. Eu era exemplo de empresário bem-sucedido. E, honestamente, esqueci do pacto. 7 anos pareciam eternidade quando comecei. Mas tempo passa. Rápido. 2023. 6 anos desde o ritual. Comecei a sentir uma sensação estranha. Peso. Como se algo estivesse observando, esperando. Sonhei com o terreiro, com o pai Rogério, com as velas, com o sangue. Acordava suando. Patrícia perguntava, tá estressado? Eu mentia. É trabalho. 2024, março. Completou 7 anos, exatos, do dia do ritual. Acordei naquele dia com sensação horrível, pressão no peito, dificuldade de respirar. Fui trabalhar. Tentei ignorar. Mas o dia foi estranho. Reunião cancelada. Cliente desistiu de contrato. Fornecedor atrasou entrega. Pequenas coisas, mas acumulando. À noite, voltei para casa. Patrícia estava chorando. O que foi? Ela mostrou exames. Câncer. Estágio avançado. Como? Ela tinha feito o check-up mês passado. Estava tudo bem. Impossível. Mas os exames não mentiam. Tumor grande. Agressivo. Rápido. Chances baixas. Meu mundo tremeu. Marcamos cirurgia. Tratamento. Tudo particular. Melhor hospital. Não ia poupar gastos. 1 semana depois, meu filho mais velho sofreu acidente. Carro capotou. Fratura exposta. Cirurgia de emergência. 2 semanas depois, filha mais nova começou a ter crises. Pânico. Ansiedade severa. Internação psiquiátrica. E a empresa? Em abril, 3 contratos foram cancelados. Motivos variados, mas todos de uma vez. Em maio, fiscalização encontrou irregularidades em obra antiga. Multa pesada. Processo. Em junho, sócio que eu tinha há 10 anos me processou. Alegava desvio de dinheiro. Mentira. Mas processo corria. Em julho, banco bloqueou crédito. Dívidas começaram a aparecer. Fornecedores cobrando. Obras parando. Funcionários saindo. Eu não entendia. Como tudo desmoronava tão rápido. Em 2 meses, perdi metade dos contratos. Em 3, estava no vermelho. Em 4, minha esposa piorou. Câncer espalhou. Metástase. Médicos deram 6 meses. Eu estava desesperado. Tentei de tudo. Tratamentos experimentais. Médicos estrangeiros. Nada funcionava. Ela definhava. Agosto. Lembrei do pacto. 7 anos. Tinha acabado. Era isso. Era a cobrança. Procurei pai Rogério. Voltei no terreiro. Ele me recebeu. Sorriso torto. Sabia que você ia voltar. Moi. Expliquei tudo. Precisa parar. Minha família, minha empresa. Tudo tá desmoronando. Ele balançou a cabeça. Acabou o prazo. Agora é hora de pagar. Perguntei como. Você teve 7 anos de prosperidade que não era sua. Agora devolve. E como você ganhou rápido, vai perder rápido. Tudo. Empresa, dinheiro, saúde, família. Tudo que você construiu com a ajuda dele, ele leva de volta. Com juros. Implorei. Tem que ter jeito de renegociar. De pagar diferente. Pai Rogério ficou sério. Pode tentar. Mas Exu não negocia fácil. E quando negocia, preço é maior.
Perguntei qual preço. Ele não respondeu. Você tem que ir lá, no ponto de força, onde você fez o pacto, pedir audiência, ver se ele aceita conversar. Voltei no terreiro na quinta à noite. Ritual diferente. Pai Rogério me levou para a sala dos fundos de novo. Acendeu velas, defumou, cantou, chamou a entidade. E ela veio. Senti aquela presença de novo, pesada, opressiva. Pai Rogério incorporou. Corpo dele mudou, postura, voz. Não era mais ele. Era Exu, falando através dele. Você volta. Voz grave disse. 7 anos se foram. Hora de pagar. Ajoelhei. Eu sei, mas imploro. Minha família não tem culpa. Minha esposa tá morrendo. Meus filhos sofrendo. Por favor, cobra de mim. Só de mim. A entidade riu. Som rouco. Assustador. Você acha que dá para separar? Você pediu prosperidade. Dei. Você usou para sua família, para sua empresa. Tudo conectado. Agora paga. Tudo. Implorei mais. Tem outro jeito? Qualquer coisa, eu faço. Silêncio. Longo. Depois, tem um jeito. Meu coração acelerou. Qual? A voz respondeu. Sua alma, direta. Agora. Você vem comigo. E sua família fica. Empresa fica. Tudo fica. Só você paga. Gelei. Vir com você? Sim. Sua vida. Sua essência. Você deixa esse corpo. Deixa esse mundo. E vem trabalhar do outro lado. Para sempre. Era isso. Era amar a escolha. Ou eu via minha família toda ser destruída lentamente. Ou eu me entregava. E eles ficavam bem. Pensei em Patrícia. Nos filhos. Perguntei. Se eu aceitar, eles ficam curados? Empresa volta? Tudo volta como era. Como se nada tivesse acontecido. Só você some. Mas eles não vão lembrar de você. Vão viver. Bem, sem dor, mas sem memória de você. Você aceita? Era cruel. Mais cruel que tudo. Mas era a única saída. Aceito. A entidade riu de novo. Então tá feito. Você tem até o fim dessa lua. 7 dias. Resolve o que precisa. Depois, você vem. Pai Rogério desmaiou. Caiu no chão. Acordou minutos depois. Confuso. Não lembrava de nada. Eu saí de lá sabendo. Tinha 7 dias. 7 dias para me despedir. Sem poder falar. Sem poder explicar. Porque se eu contasse, a corda quebrava e todos morriam. Voltei para casa. Olhei minha esposa dormindo. Magra, pálida, careca da químio. Segurei a mão dela. Chorei. Passei os próximos 7 dias com eles. Cada minuto. Levei meu filho pro estádio. Levei minha filha no shopping. Jantei com Patrícia. Conversamos. Rimos. Choramos. Eles não sabiam. Mas eu sabia. Era despedida. 7º dia. Noite. Saí de casa. Deixei carta. Vaga. Dizendo que precisava resolver algo. Que os amava. Que ficassem bem. Fui pro terreiro. Pai Rogério me esperava. Você veio. Confirmei. Vamos terminar. Entramos na sala. Ritual final. Velas. Defumação. Canto. A presença voltou. Mais forte. Mais próxima. Senti ela me tocar. Frio. Intenso. Como se meu corpo estivesse congelando de dentro para fora. Pai Rogério falou. Deita no chão. Centro do ponto. Deitei. Ele começou a cantar. Mais alto. Mais intenso. Minha visão escureceu nas bordas. Respiração ficou difícil. Senti meu peito apertar. Coração acelerando. Depois, desacelerando. Cada vez mais devagar. Tentei me mexer. Não conseguia. Corpo pesado. Paralisado. Ouvi a voz. Bem-vindo. Você é meu agora. Tudo ficou preto. Não sei quanto tempo passou. Quando abri os olhos, estava em lugar diferente. Escuro. Sem forma definida. Apenas sombras e presenças. Muitas. Eu não estava sozinho. Tentei falar. Sem som. Tentei me mexer. Sem corpo. Eu era consciência. Apenas. Presa. E então entendi. Esse era o pagamento. Não morte. Pior. Existência sem fim. Servindo. Trabalhando. Do outro lado. Para sempre. E minha família? Acordaram no dia seguinte. Patrícia sem tumor. Exames limpos. Milagre.
Médicos disseram: meu filho recuperado, filha sem crises, empresa voltou, contratos renovados, dívidas quitadas, tudo voltou, como prometido. Mas eu? Apagado. Eles não lembram de mim, nenhum deles, como se eu nunca tivesse existido. E eu continuo aqui, nesse lugar sem nome, cumprindo o meu lado do acordo, servindo, trabalhando, ajudando outros a fazerem pactos, sendo parte do que cobra depois. Isso é eternidade. Isso é o preço. Por 7 anos de prosperidade, eu paguei com minha existência. E se você está pensando em fazer pacto, se está desesperado, se acha que vale a pena, pense 2 vezes. Porque tempo passa rápido e cobrança vem, sempre vem. E quando vem, não tem misericórdia, não tem negociação real, só tem preço. E preço é tudo. Tudo que você é, tudo que você ama, tudo que você tem. 7 anos pareciam muito, mas foram nada. E agora? Agora é para sempre. Deixa o like se essas histórias te fizeram pensar. Se inscreve, ativa o sininho, comenta qual te perturbou mais. O motorista que quebrou sem querer, ou o empresário que fez pacto consciente. E lembra, tem forças nesse mundo que você não vê, mas elas veem você. Se você tem coragem, fique comigo. Até a próxima, assombrosos.